Da cidade, chamado Varadouro. Este local que vocês estão é chamado de Varadouro, o primeiro bairro da cidade. E aqui começa a colonização. O processo de colonização começou exatamente daqui. Eu vou mostrar para vocês mais à frente o Hotel Globo, foi o primeiro hotel da cidade. Um sinal belíssimo, ele tem uma sacada linda, você consegue ver o Rio Paraíba, que deu acesso, esse rio que vem da cidade de Monteiro, turminha. Essa cidade, esse nosso rio, ele vem e se encontra com o Oceano Atlântico. A área que eu vou mostrar para vocês é uma área de manguezais, importantíssimo para o nosso ecossistema. Vocês estão com o professor de geografia, não é? Não é? História também, exatamente. Então, hoje vocês vão conhecer o Hotel Globo e de lá vocês vão visualizar tanto o Rio Paraíba, que conseguiu, através de uma cidade portuária chamada de Cabedelo, que significa na língua tupi o nome Pequeno Porto, Pequeno Cabo. Eles adentraram pelo Rio Paraíba e chegaram até João Pessoa. E aí começa esse processo de colonização. Sabemos, né, professora, que na verdade as praças, as ruas, elas vão sendo modificadas, vão sendo inseridas dentro desse contexto, mas não é de início, tá? Esse processo é bem lento, né, professora? Então, dessa forma, aqui vocês estão nessa praça chamada de Antenor Navarro. Esse homem foi um dos cabeças da Revolução de 30, que foi um movimento armado de 3 estados, Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, acabando com a República Velha, chamada de Café com Leite, as 2 potências da economia no passado, Café São Paulo e Minas Leite. Vocês estão estudando isso? Ainda falta muita coisa, mas vocês vão lembrar. Quando falar disso, vai lembrar, né, tia? Pois é. Eu espero. Pois é, então esse movimento armado existiu. E esse Antenor Navarro, ele assumiu o local do presidente João Pessoa. Mas, Rafaela, presidente João Pessoa, presidente do Estado, sim, antigamente se chamava-se presidente do Estado, presidente da República, né, do Brasil. Então, hoje nós chamamos de governador, correto, turminha? Ferroviária, quando chegar em João Pessoa, um prédio azul, ali é a estação ferroviária, antiga demais. Então esse movimento era bem maior, viu, tia? Saía de João Pessoa e até o sertão da Paraíba. A estação ferroviária existia aqui, mas a estrada de ferro pegava muito mais, né? Pessoal, lembrando que trem e esse tipo de meio de locomoção, ele era muito utilizado antes, quando as pessoas não tinham carro, não tinham motos, meios de se locomover de forma mais prática. Então lá em Mossoró tinha também. A gente ainda tem até hoje os trilhos do trem, só que não funciona mais. Então são algumas cidades daqui do Brasil e do Nordeste que ainda possuem. Natal é uma das que ainda tem, certo? Mas não é todo mundo mais que utiliza. Por quê? Porque a gente modernizou, né? Então temos ônibus, temos o metrô. Uber, o metrô, temos os carros. Só que ainda assim é um meio muito importante para quem ainda utiliza e precisa. E antigamente ele era usado para se locomover e para locomover também produtos, mercadorias, certo? De uma ponta para outra, quando não havia outros meios mais fáceis de fazer esse transporte, certo? Então é muito interessante ver coisas que a gente não encontra na nossa cidade. A gente não encontra mais uma situação como essa no cotidiano de pessoas utilizando esses trens. Então tiraram foto? Sim. Então ele cumpre hoje uma nova função. Então a rugosidade é isso, essa permanência, tá certo? Tá preservado e hoje cumpre uma nova função.
Observando agora ali o horizonte, né? Esse rio aqui, você falou que é um rio afluente do qual rio? Do Rio Paraíba. A gente está um pouco próximo do litoral já, né? Já. Ali embaixo a gente consegue encontrar mangues já. Toda essa área aqui são mangues. Pronto. Manguezais. Esse tipo de vegetação que vocês estão vendo aí de manguezal só acontece nas áreas próximas ao litoral, no caso. Quando a água doce encontra com água salgada, vai formar esse tipo de vegetação. E acredito que mais à frente, né, quando a gente for lá para o zoológico, essa parte a gente vai encontrar uma outra vegetação que no caso seria a da Mata Atlântica, e eu converso um pouco com vocês mais sobre isso, beleza? Que ela é uma APT, uma área de preservação, isso. E a gente conversa um pouco mais sobre isso. Para os não religiosos, a nobreza. Ela foi feita, é a única capela que a gente tem no complexo que é destinada a São Francisco mesmo, tá certo? Então, gente, aqui a arquitetura presente já não é tão barroco, porque a gente já está na transição arquitetônica da história, certo? Do barroco para o rococó. Então a gente está vendo o rococó aqui, certo? O que é a arte barroca? A arte barroca é exuberância de detalhes, muitos elementos, muita densidade de elementos distintos, certo? Com várias informações, que foi como a gente viu na Capela Dourada. Aqui a gente já vê traços mais elegantes, mais delicados, que é essa arquitetura o rococó, né, que traz essa correlação com o sagrado e com também a riqueza, a nobreza, né, a ascensão da igreja, certo? Aqui o teto é a pintura também original da segunda metade do século XVIII, certo? Com um diferencial interessante. A gente tem São Francisco no meio, certo? Uma espécie de carruagem de fogo, fazendo alusão ao profeta Elias, em que ele foi arrebatado, certo? Para os céus. Mas por que essa imagem daí? Porque aqui, por isso que a gente ficou só até aqui embaixo, isso é um grande portão, uma grande porta, certo? E a entrada de uma cripta, certo? Tem uma escadaria que vai dar lá embaixo do altar, onde tem uma grande cripta. Cripta é uma sala com vários túmulos. Então, essa cripta tem 10 túmulos, certo? Túmulos esses que, sabe aquelas salas, aquelas criptas que a gente geralmente vê em filme de terror? É porque a gente só tem como ver filme de terror, né? Que não tem filme religioso. Mas o filme de terror, pronto. É mais ou menos a ideia, só que ela tem São Francisco, não é tão assim. É porque realmente é uma cripta que tem túmulos, né? Então esses túmulos eram utilizados para enterrar as famílias ricas da época. Porque nessa época não tinha cemitério ainda. E as famílias ricas pagavam para serem enterradas aqui embaixo, porque acreditavam que estariam mais perto dos céus. Certo? Era uma crença que eles tinham, né? Certo? Dos navios. Mas no passado ele serviu sim. Ele existe no mapa náutico, mas é praticamente só monumental, vamos assim dizer. As cores de um farol no passado eram utilizadas porque as embarcações, de onde elas estivessem, elas, através de binóculo, não é? Elas olhavam e viam as cores para identificar. Essa cor branca, inclusive em Natal tem um farol chamado Mão Luísa, não é esse nome? E aí ele é todo branco. O branco simboliza, está sinalizando para as embarcações no passado. Hoje não é mais utilizado. Que aonde o farol está, existe uma grande extensão de areia. O preto está exatamente indicando que próximo ao farol existe o quê? Os bancos de corais, os arrecifes ou recifes, como queiram chamar. Então essa área aqui toda é coberta. Quem já ouviu falar que aqui nós temos piscinas naturais, que é chamada de piscinas do Seixas,
piscinas de picãozinho. Então, toda essa área aqui nós temos os bancos de corais. Não houve possibilidade das embarcações francesas, holandesas, espanholas, portuguesas adentrarem pelo litoral. Só através da cidade portuária, chamada de Cabedelo, que fica mais à frente, é que houve a possibilidade devido ao Rio Paraíba, que se encontra com o Oceano Atlântico. Então, houve a possibilidade deles adentrarem.